Pessoal, na manhã dessa terça-feira, o presidente da República tentou minimizar a crise com o Congresso e os sucessivos embates, principalmente com Arthur Lira. Por isso eu quero chamar aqui o nosso repórter Bruno Pinheiro, que vai trazer a apuração. Ele conversou com o pessoal ali, gente muito próxima, está recuperando ali um machucado que teve na sobrancelha, ó, no supercílio, abriu ali, deu alguns pontos. A situação estava meio caótica ontem, os pontos estavam muito aparentes, né, Bruno Pinheiro? Mas hoje, nada que um remendinho ali não faça você estar preparado para entrar conosco aqui. Bem-vindo, meu amigo. Saúde. Entre uma confusão e outra aqui no Congresso, eu que acabei ficando ferido, viu, Evandro Cini? Você encontrou com o deputado Glauber? E aqui nos acompanha. Que Deus me livre, viu? Nem passei perto. Fiquei até no Salão Verde. Ótima tarde, gente. Estava com saudade. Que bom estar de volta, conversar com os nossos analistas, com quem nos acompanha aqui na Jovem Pan também. Muito obrigado pela recepção. Cheguei com muita informação. Hoje, na parte da manhã, conversei com diversos nomes e conversei também aqui na Câmara dos Deputados, quando eu cheguei com ex-líderes do governo Lula, representantes do governo, para tentar entender essa discussão, esse final de mandato, na verdade, de Arthur Lira à frente da mesa diretora. Alguns nomes, Evandro, chegaram a me revelar o seguinte, que alguns estão entendendo, estão enxergando que Lira está tentando ver lá na frente como ele vai ser visto como um ex-presidente da Câmara dos Deputados. E o Palácio do Planalto está querendo o dinheiro de novo, está querendo esse orçamento de volta. E aí essa confusão acaba sendo armada. E aí me disseram o seguinte, que é muito normal, uma tentativa de ganhar espaço. Lira querendo espaço e Lula também querendo esse espaço, e acaba gerando essa confusão que reflete no avanço da agenda aqui dentro do Congresso Nacional. Hoje conversei com um importante nome que é muito ligado ao presidente Lula, e ele me disse o seguinte, que esse ruído não pode acontecer, nem mesmo um ruído em uma estatal, quando tem um super lucro que acaba tendo uma divergência, que teria que ser comemorado, e isso não pode acontecer. Eu ouvi ainda que ambos os lados estão errados, que o governo também está se comunicando de forma errada aqui dentro do Congresso Nacional. E aí, Evandro, o que Lula não queria fazer, vai ter que fazer. É uma comunicação, uma articulação no varejo. O que é isso? É conversar com legenda por legenda, nome por nome, para conseguir reconstruir esse caminho e articular, emplacar uma agenda vitoriosa. Hoje, um pouco mais cedo, com um encontro com jornalistas, um café da manhã lá no Palácio do Planalto, Lula voltou a falar sobre essa confusão. E aí chegou a falar que é normal, mas que é importante rever para tentar emplacar essa vitória aqui no Congresso Nacional, conversar com lideranças e inclusive com o deputado Arthur Lira. Eu sinceramente não acho que a gente tenha problema no Congresso. De todos os processos que o governo mandou para o Congresso Nacional, todos foram aprovados. Todos. Então, qual é a briga com o Congresso? Ou seja, a briga é o normal da divergência política no Congresso Nacional, que tem vários partidos políticos, que tem programa diferente, e a coisa é mais normal que quando você dê entrada com um projeto de lei, com uma medida provisória, tenha gente que queira incluir alguma coisa ou tirar alguma coisa. Evandro, eu ainda ouvi de um importante nome, ex-líder, muito ligado ao presidente Lula, que me disse o seguinte, que não pode isso acontecer como a China, um país, um estado que tem do jeito de governo duplo, que tem dois governos. Existem os que são mais ideológicos e os outros que são um pouco menos ideológicos, que dentro do governo essa ala está tendo uma dificuldade de uma interpretação do governo Lula, que Lula não está conseguindo conversar nem mesmo com essas duas alas que existem, e encerrou a conversa dizendo o seguinte, que não existe essa base, na verdade, que essa base do governo, ele que é governista,
está vendo como algo muito flutuante. E aí eu tive uma informação seguinte, só para encerrar, Evandro, lá no almoço hoje da Frente Parlamentar do Agronegócio, reuniu um número muito maior, expressivo de parlamentares, e a orientação lá no almoço foi o seguinte, que amanhã, na sessão do Congresso aqui, que vai acontecer, eles vão orientar a favor de toda a derrubada do que for de intenção do governo, ou seja, de na contramão, realmente não existe nenhum acordo. Ou seja, a reunião que aconteceu no final de semana com o Arthur Lira e com outros líderes, até agora não tem resultado de nada. José Maria Trindade me contou que até o copo de café e de Arthur Lira já chega um pouco mais gelado nesses últimos dias, viu? Vixe, aí começa a ter, né? Começa a ter o pessoal já começa a sacanear para dar os mini recados ali. Obrigado, viu, Bruno Pinheiro? Bom trabalho para você. Se tiver novidade, a gente volta a conversar aqui. É muito bom ter o Bruno Pinheiro de volta porque ele consegue conhecer e conversar com a cozinha aí, né, dos principais envolvidos nessa história. Achei o presidente da República meio poliana ali naquele discurso, né? Ah, não está acontecendo nada, não tem tensão nenhuma, tá tudo maravilhoso, tá tudo ótimo. Que recado você acha que ele quis passar com isso, hein, Fábio Piperno? Você acha que foi o recado do que de fato está acontecendo ali entre o Congresso e o governo neste momento? Claro que essas relações elas não são tão suaves assim, mas o presidente também, um político experiente o suficiente para saber que aquilo de fato que era possível, o Congresso aprovou. O que o Congresso derruba? O Congresso basicamente não aprova e derruba vetos dele em questões que já passaram, que já foram referendadas por ele, Congresso. Então, por exemplo, desoneração, PS, vai cair agora a saidinha, marco temporal, tudo isso já passou pelo Congresso. Aí o presidente veta, ou então o ministro tentou lá, enfim, uma medida provisória em relação à desoneração, isso não vai ter êxito. Esse tipo de matéria requentada não vai dar para o governo aprovar. O governo vai aprovar, por exemplo, o que ele conseguiu tributar lá, enfim, as bets, os super ricos, esse tipo de coisa. Os dois juntos, trabalhando juntos, tiveram muito êxito na questão da reforma tributária. Então, o que não pode acontecer é o tipo de barbeiragem, por exemplo, que houve no final do ano, quando, uma semana após a aprovação da extensão da desoneração, o Ministério da Fazenda vai lá e manda uma medida provisória. Aí não. Qual a chance de êxito nisso? Nenhuma. Agora, em relação ao presidente Lira, tem dito aqui muitas vezes o seguinte: o presidente Lira, ele é alguém muito egocêntrico, vaidoso e muito preocupado com a biografia dele. Primeiro, então ele sabe que reforma tributária ele tem que passar. Isso vai ficar na biografia dele. Segundo, ele, como um imperador todo-poderoso hoje, não vai se contentar com o papel de um deputado comum a partir do ano que vem, como já aconteceu com outros ex-presidentes da Câmara, que foram muito fortes, mas no momento que deixa o poder, vira mais um. É óbvio que até pelo tamanho do ego dele, isso é incompatível. O que foi, Dávila? Não, tem dois pontos, vai. Dois pontos. Por favor, não me decepcione. Completamente diferente. Se você falar só um, eu vou te pedir para que você se retire aqui do nosso programa. O primeiro ponto é o seguinte: é o grau da mediocridade das lideranças políticas no Congresso Nacional hoje. É inacreditável. Nunca nós tivemos gente tão medíocre no Senado e na Câmara. Por que, Dávila? Porque a gente não tem visão de país. É gente que não pensa em nada. Só pensa no curralzinho eleitoral e qual que é a emenda que eu vou transferir para o meu curral eleitoral. Ninguém tá nem aí com o país. O que tá aí é assim: cadê minha emenda Pix? Ah, tem minha emenda Pix? É bom, tudo bem. Agora eu vou lá para minha base, vou conseguir ali uns votinhos a mais. Só pensa nessa política miúda. Ninguém tem visão de país. E o pior é que o governo, o presidente da República, também não tem essa visão de país, não tem esse plano de país. Então, a política se resume a esse varejinho do dia a dia de quem é que está liberando emenda para quê, cada um cuidando do seu galinheiro. Ninguém mais quer saber do país. Cada um toma conta do seu galinheiro e vê o que acontece. E aí, algumas lideranças se destacam, que é o caso de Arthur Lira. Arthur Lira é uma pessoa, como negociador, como articulador político, ele está muito acima da média do Congresso Nacional. Então, eu discordo do Piperno, que não tem nada a ver com presidentes passados. Não dá para comparar o Rodrigo Maia com o Arthur Lira.
É óbvio que o Rodrigo Maia vai ser presidente da Câmara, no dia que deixa de ser presidente da Câmara, vai voltar para o baixo clero, não vai ter relevância nenhuma. Não tem nada a ver com a capacidade que o Arthur Lira tem. Então o Arthur Lira vai ter sempre um papel importante, lógico, mesmo que não seja presidente da Câmara, porque ele tem uma capacidade de articulação muito superior à mediocridade que hoje representa o parlamento brasileiro. Então, assim, ele vai continuar tendo um protagonismo no Congresso justamente porque só tem nanico medíocre no Congresso. Esse é o ponto. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto, que a dificuldade do presidente da República para negociar num Congresso tomado por esse pequeno varejo é monumental, é quase impossível conseguir articular. Porque na verdade, são 513 congressos, 513 deputados e 81 senadores. É praticamente cada um tem uma demanda específica para a sua região, para o seu reduto eleitoral. E aí o que acontece? É muito diferente do Lula 1 e 2, o Lula 3. Por quê? O que acontece? Começou isso mal no governo Bolsonaro, que foram as emendas PIX do orçamento secreto. Começou lá o negócio do orçamento secreto. Deram muito dinheiro para o Congresso. E agora mais ainda. Vou dar aqui um título de comparação. Sabe quanto hoje os deputados americanos têm do que a gente chama das verbas do orçamento, a verba livre para distribuir? 4% do orçamento. Sabe quanto que é em Portugal? 0,5%. Sabe quanto é no Brasil? 20% das verbas livres do orçamento. Então o governo não controla nem mais o orçamento, porque o que ele tem ali de verba livre já está sendo loteado cada vez mais pelo Congresso. Então, negociar com um parlamento dominado por esse montante gigantesco, que quem mete a mão hoje é o Congresso e não o governo, a vida do governo fica muito difícil. Então, eu entendo que as negociações com o Congresso serão cada vez mais difíceis, porque elas vão cada vez mais nesse varejo miúdo, e justamente porque o governo não tem um plano nacional. Se tivesse, por exemplo, o Plano Nacional de Segurança Pública, aí você pode negociar com as pessoas. Gente, olha, para liberar esse dinheiro aqui, precisa aprovar o Plano Nacional, precisa aprovar essa emenda constitucional, precisa ter, enfim, esses atributos aqui aprovados para que a gente possa liberar a verba. Mas como isso não tem, é só o pequeno varejo. Aí é quase impossível negociar com o Congresso Nacional. O Piperno estava discordando bastante de você. Agora tem uma questão que é inegável, né? Que essa facilidade de articulação de Arthur Lira permitiu que ele pudesse praticamente ser ali o todo-poderoso da Câmara, no sentido de, vocês querem tratar algum assunto aqui com os parlamentares? Eu sou o canal. Então, falem comigo e eu levo e faço essa articulação. Ele conseguiu estabelecer essa regra ali dentro. Então, tem a ver justamente com essa questão. Por mais que o governo hoje busque as bancadas e as lideranças, naturalmente, depois o assunto vai passar por Arthur Lira e pelo humor e pelas vontades dele. Do que você discorda, hein, Fábio Piperno? E aí eu já abro um espaço para vocês dois aqui, meus amigos. É só para a gente não perder o time. Algumas coisas. Por exemplo, a comparação entre o Lira e o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, por exemplo, ele chegou lá e ele chegou à presidência da Câmara, primeiro no mandato tampão e depois ele se elege. Mas veja, Davi, o Rodrigo Maia foi presidente de um partido muito importante, que era o DEM. Era um político robusto naquele momento. E a outra, eu concordo quando o Dávila fala do empoderamento do Congresso, então isso é fato, a gente já discutiu aqui algumas vezes, mas não, veja, eu discordo dessa visão algo até idílica desse Congresso que a gente tem de, puxa, se a gente se apresentasse grandes projetos, o Congresso aí sim, né, ia ser um sócio, um participante nisso, ia trabalhar melhor. Eu acho que não, acho que é uma questão de caráter, de índole, até porque a gente verifica qual o caráter desse Congresso é exatamente no contrário, nas pequenas coisas, nas iniciativas que partem dele para obter algum tipo de vantagem, até como moeda de chantagem mesmo. Mas, Piperno, pega, por exemplo, o governo do presidente Temer. Nós aprovamos lá a reforma do ensino médio, aprovamos tetos de gasto. Aqui aprovou a reforma tributária, por exemplo. Não, aprovamos a bolsa fiscal. No outro governo aprovou. Então, mas isso é projeto de país. Você conseguisse... Por isso que eu estou dizendo, o Congresso, quando é mobilizado em torno de um projeto de país e que eles entendem que aquilo é importante, a coisa anda. O Dávila, mas andou porque pagou.
Não, mas andou porque assim, pagou. Paga. O pior é que agora está pagando e não sai nada de coisa importante. Quando paga, sai. Quando paga, sai. Inclusive, tem a questão inclusive, antes de passar para vocês, tem a questão do veto da saidinha, que o presidente da República disse que mantém sim. E esse veto deve ser analisado amanhã. Vamos dar uma olhada no que ele falou, ou ouvir também. Porque a questão da família é uma coisa muito sagrada e é normal que o cara que está preso queira ver a família e é normal que a família queira ver o cara que está preso. Então, eu segui a orientação do Ministério da Justiça e vetei. Vamos ver o que vai acontecer se o Senado derrubar. Ou melhor, se o Congresso derrubar, é um problema do Congresso. Eu posso lamentar, mas eu tenho que acatar. Fala, Gani. Bom, primeiro, ele não está nem aí para a popularidade, pelo menos nesse caso, porque isso daí vai enterrar de vez a popularidade dele. Segundo, mostra que aquele discurso do ministro Ricardo Lewandowski, ele já estava mancomunado ali com o presidente Lula, tanto é que os dois estão indo na mesma direção. Agora, voltando ao ponto em relação à aprovação, né, das medidas no Congresso Nacional, colocadas aí pelo Poder Executivo, eu concordo aqui com o Dávila, que se tivesse um projeto definido, projeto econômico, para onde o país está indo, uma agenda clara, seja uma agenda de segurança, seja uma agenda econômica, essa aprovação não seria apenas pelo preço. Concordo em parte com o Piperno, tem preço sim para passar, mas como haveria pressão de setores da sociedade, então o Congresso acaba comprando a ideia, como foi a reforma tributária. Então, por quê? Porque tinha pressão de boa parte da sociedade, de acadêmicos, intelectuais, empresários, pressionando pela aprovação da reforma tributária. Arcabouço fiscal, mesmo que seja uma regra ruim, essa atual, mas tinha uma pressão, precisamos ter uma regra, pressão do mercado financeiro. Então, se tem uma agenda propositiva, a facilidade de aprovação a um preço menor, ela ocorre. Mas qual que é o grande problema? Não tem uma agenda propositiva e não tem popularidade. É um governo sem popularidade. É sem popularidade. Não, tanto é que ele está preocupado, Piperno. A popularidade dele caindo. Está caindo. Não existe, desde o Lula 2, não existe, a Dilma em alguns momentos, mas depois a popularidade despencou e tal, não existe nenhum governo, desde então, que chegue no seu segundo ano com os índices de popularidade que o presidente tem agora. Caíram, é verdade, então, mas ainda são ligeiramente positivos e maior que todos os anteriores. Compara a imagem do presidente lá atrás, quando ele arrastava multidões, onde ele passava no Nordeste e tal, não tem mais isso. Não é mais aquele presidente popular, grande apoio da sociedade. Você viu o 7 de setembro, o fiasco que foi do ano passado? Mas aí a gente teve uma história também no meio desse caminho, que com certeza mexe com a popularidade, com a análise que a população tem dessas autoridades, como o próprio presidente da República. A gente teve Operação Lava Jato e outras investigações aí no meio desse caminho que fizeram muitas pessoas desacreditarem a proposta que Lula tinha para o país. Mas o que eu digo é que quando tem uma proposta nacional, o Congresso responde favoravelmente. Esse é o ponto. Olha o governo passado, o governo do Bolsonaro. Aprovou o marco do saneamento básico, que foi uma medida muito importante, aprovou a lei de liberdade econômica, aprovou a independência do Banco Central, aprovou um monte de reformas importantes, apesar de toda a briga política que estava tendo, da polarização. Ou seja, o Congresso, ele atua de acordo com os interesses nacionais quando o Executivo lidera a pauta dessas reformas. Quando o governo não lidera, aí só fica nessa mediocrização de tomar conta do seu galinheiro, do seu distrito. E aí é um grande problema, porque a agenda do país não avança. Fala, Segré. Quando a gente avalia essas questões de por que para o presidente está sendo tão difícil, ele mencionou aí, toda divergência pode ser superada, é a taxa que tínhamos anteriormente. E não é bem assim, porque você observa que todos os vetos que o presidente colocou, pelos diversos motivos, ele acabou de confirmar agora que o veto da saidinha foi pela sugestão do ministro da Justiça, Lewandowski. Uma coisa que nós concordamos era um fracasso, não era necessário. Então, de alguma maneira, quando ele veta alguma questão, está se colocando na posição contrária ao Congresso, e o Congresso volta a ratificar e derruba o veto aí. Mas a gente não pode apagar a história. Quando o primeiro governo do presidente Lula, existia um mensalão. Muitos dos congressistas na época aprovavam porque tinha mensalão no meio.
Até que o escândalo apareceu. Teve gente denunciada, gente sentenciada, gente presa. Hoje o único preso é Marcos Valério. O resto está todo mundo fora e curtindo a vida. Aí depois veio o segundo mandato. No segundo mandato tivemos escândalo do Correio, escândalo da Petrobras, em que esses cargos nessas empresas eram uma moeda de troca para que parte do Congresso aprovasse também pautas que eram importantes para o governo. Só que agora, todas essas ferramentas, primeiro, estão controladas, tem mais controle, mais transparência, não dá para fazer isso. Eu gostaria muito de acreditar que mudou a essência do PT. Não é mais do primeiro e do segundo, não tem mais mensalão, não tem Correio, não tem Petrolão, então agora é mais transparente. Maravilhoso, tomara seja assim. Mas e o que vem pela frente? O que vem pela frente é promessas de campanhas incumpridas, muitas. Uma delas, a questão, por exemplo, emendas do relator. Agora se chama emendas PIX, mas continua da mesma forma. Eu vou derrubar todos os decretos de sigilo do presidente Bolsonaro. Hoje tem mais decretos de sigilo que antes. Então, por exemplo, recentemente teve um decreto de sigilo porque o governo não quer revelar quem foram 57 pessoas que viajaram para, não me lembro já de onde, porque foram muitas viagens que o presidente faz, e não querem divulgar quem eram que ocuparam as suítes ou as habitações, os quartos dessa viagem. Por quê? Por que o povo não pode saber quem viajou e a quem nós pagamos uma viagem? Então, todas essas coisas vão, de alguma maneira, colocando muita pressão no presidente, coloca muito peso político no presidente, e aí você vê que a questão econômica, que os indicadores estão bem, já começa a ter pontos de inflexão negativos. Porque o desemprego estava caindo, agora já começou a subir um pouco. Não é preocupante, mas já mudou. Mas mudou. Era 7,4, agora está 7,8. Não. Como não? Teve, Piperno. Louco. Veja. Quando saiu esse índice de desemprego de 7,8, tem um grande jornal de São Paulo que 2 horas depois ele mudou a manchete. Porque dizia, enfim, desemprego sobe. Por quê? 7,8 era o trimestre acumulado. Trimestre terminado em fevereiro. Então é claro que o trimestre terminado em fevereiro, ele vai ter sempre um desemprego, um número maior do que o de janeiro, do que o de dezembro, porque ele não capta, porque não tem mais aquele desemprego, aquele emprego de final do ano. Eu tomei agora, esse exemplo, pega juros futuros, inflação futura. Sim, mas só para terminar, quando comparado aos outros fevereiros, é o menor índice desde o governo Dilma. Mas aí, Piperno, não dá, são momentos econômicos completamente diferentes. A gente já teve essa discussão. Não. Que você pega o... Não, imagina o seguinte... Mas número é número. Não, Piperno, mas você está falando o seguinte, uma coisa é criação de emprego, um fluxo. Aí faz sentido essa comparação. Agora, a taxa de desemprego, né? Você vai comparar, por exemplo, quando estava 12%, aí foi para 7%. Teve uma trajetória de queda nesse longo do... Não dá para comparar que era 12%. O que interessa é o que aconteceu, dos 12% para o 7%. Mas continua mês a mês caindo um pouquinho. Mas o Segredo tem razão, deu um ponto de inflexão. Só dei o exemplo, mas concluindo a tua pergunta. Quando você não tem dinheiro, não tem cargo, não tem nenhum projeto, como muito bem mencionou Dávila, que juntasse as questões e que fosse isso aqui é um projeto de Estado, não é do governo. Então vai todo mundo, por quê? Porque os congressistas estão olhando para seu eleitor. Já vai chegar daqui a pouco a metade do mandato, aí já tem que começar a trabalhar para ver se reelege eventualmente em 2026. E o que a gente observa é que não tem nada do outro lado. Agora vai ter um evento menor, por quê? Porque vem as eleições das prefeituras, vereadores e prefeitos. Então a situação do governo não está clara e isso mostra que o presidente está preocupado. Por isso exige do Haddad que não leia, de que a Alckmin seja mais ágil, está pedindo coisas que ele deveria fazer no privado. E ele apela a isso porque não quer aceitar a responsabilidade que o fracasso é dele. 4h26, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Nas outras plataformas seguimos. Piperno, mais uns segundinhos para você arrematar aí, que eu vi que você estava discordando muito do Segré. Vamos lá. Porque quando se diz que não tem nada, então, assim, ou, por exemplo, o maior aumento de renda média desde 1995, acho que significa alguma coisa. Várias pessoas que saíram da linha de pobreza, um número acima, um número também robusto, significa alguma coisa.
milhões de pessoas que deixam de pagar imposto de renda, né? Gente que estava na base da pirâmide, significa alguma coisa. E como explica, então, 135 mil moradias. Está caindo a popularidade do presidente com todas essas maravilhosas notícias que você Pois são realmente notícias muito importantes. Agora, há outros fatores, como, por exemplo, agora mesmo o presidente deu uma declaração ruim, quando ele fala, porque eu não aprovei a saidinha. O que não é verdade até em relação ao que ele fez. Ele manteve vetos, por exemplo, a gente já falou sobre isso, para, enfim, saidinha para crime hediondo, traficante, estuprador, tudo isso está mantido. Ele manteve 90% do projeto. Agora, quando ele mesmo encampa o discurso que, eu vetei, sem explicar esses detalhes, aí vai passar para a opinião pública a imagem que, puxa vida, o sujeito matou 10 e ele estava defendendo uma saidinha para esse sujeito, o que não é verdade.